Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muitas são as bênçãos que Deus já nos deu, mas são muitas ainda as que Ele quer nos conceder. Porém, é importante a gente entender que nesse tema que nós vamos apresentar, que se chama Agradecidos pelas Bênçãos de Deus, existe um propósito do nosso Pai Celestial ao nos conceder bênçãos temporais. E isso é desenvolver o nosso caráter para receber a maior bênção, que é de poder habitar, sermos participantes da família real lá no céu. Amém. Aqueles que meditam nas grandes bênçãos de Deus, eles se enchem de alegria, eles se vestem de alegria e eles entoam sinceros hinos a Deus. A gente tem aqui como exemplo, que fez bastante isso, foi o rei Davi, uma pessoa como nós, que transformou até as suas aflições, suas lutas diárias na batalha da mente, transformou isso em um cântico de louvor. E ele exclama, a gente vai ler aqui, lá em Salmo 39, no verso 12. Olha só o que ele exclama. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Então olha só que lindo. Ele faz ali como se fosse uma poesia, um cântico, Ele louva ao Deus ao mesmo tempo, que ele fala ali daquela aflição que ele está vivendo. Lá no Salmo 40, tá perto aí, do outro versículo, no verso 1, o próprio Davi ele diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então olha só como ele fala da ação de Deus, da misericórdia de Deus na vida dele. Isso é muito lindo, através de um cântico. Então, na verdade, ele não deixou se abater, ele não foi murmurar, ele cantou, ele louvou e adorou. A gente tem mais um versículo aqui, no Salmo mesmo, Só que no capítulo 43, no verso 1. Olha só o que a gente lê. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Então, isso é lindo e é uma verdade bem presente, Isso que ele escreveu. E é tão legal essa história de Davi, que mesmo ele passando por muitas adversidades, que eu tenho certeza que você já leu muito dos Salmos de Davi e você percebeu que ele clama ao Senhor, meu Deus, Deus meu, até quando? Isso, aquilo. E isso acontece muito na nossa vida. A gente quer bênçãos, mas Davi, ele não só pedia, ele não só clamava, ele era agradecido pelas bênçãos já recebidas por Deus. E nós temos também, Tati, um personagem que é o apóstolo Paulo. E é muito legal a gente fazer esse paralelo, porque Paulo, mas que bênção que Paulo recebeu. Eu particularmente, eu tenho para mim que foi a maior bênção que nós hoje estamos buscando. Lembra? Paulo, ele perseguia os cristãos, ele era um perseguidor de Jesus Cristo. Então eu peço você para acompanhar na sua Bíblia, nós vamos ler alguns versículos dessa história de Paulo, o que aconteceu com ele, que bênção é essa que ele recebeu, No capítulo 9 de Atos, nós lemos no versículo 4, 9 e 16 as seguintes palavras. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Então até aqui nós vemos que bênção é essa, uma pessoa ficar sem comer, sem beber por 3 dias e ainda ficou cego. Inicialmente a gente não vê de cara, assim, a gente não vê a bênção, Essa bênção que está aí oculta. Não só nesse exemplo, mas a nossa vida também se aplica, Mas qual seria essa bênção então? Essa bênção, Tati, nossa, é uma bênção especial que veio diretamente do trono do Altíssimo por intermédio de seu Filho Jesus Cristo.
Paulo, o apóstolo Paulo, era um perseguidor. Agora ele é perseguido. Ué, mas é bom ser perseguido? Que bênção é essa? A Bíblia vai nos relatar no versículo 16 desse mesmo capítulo. Vamos continuar lendo? Diz bem assim: E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Isso é uma bênção. Padecer pelo nome de Jesus Cristo é uma bênção. Mas nós sabemos que Deus estava com o apóstolo Paulo. Ele enfrentou muitas adversidades, meio que parecidas com Davi. E só que ele era muito agradecido. Em muitas ocasiões, o apóstolo Paulo dizia bem assim: eu sei o que é passar fome, eu sei o que é também ter fartura de alimento. Ele era muito agradecido. Sabe, isso foi uma bênção para o apóstolo Paulo, ter recebido um chamado. Então é disso que a gente quer tratar. Claro que muitos de nós, né, Tati, tem bênçãos especiais. Sim. Planos, sonhos, a gente quer que se realize. E Deus concede essas coisas temporais pra gente, sim. Mas Ele gosta de unir o útil ao agradável. E desde que vai desenvolver o nosso caráter profundamente, como do apóstolo Paulo e de Davi, pode ter certeza. Ele nos faz muitas vezes, né, uma expressão bem bacana, cair do cavalo. Porque Saulo precisou cair do cavalo para poder enxergar com olhos espirituais. Então, independente de qualquer coisa, sermos chamados a sermos servos de Deus é uma bênção, é uma super bênção. Nossa, é uma bênção maravilhosa. E então nós vemos que o apóstolo Paulo foi profundamente abençoado. E tem outra coisa. Por que Deus gosta de nos dar bênção? Deus gosta de nos abençoar. Mas tem muitas bênçãos especiais que é para honrar o nome dele. Quem foi o maior apóstolo? Paulo. Davi, nós vemos vários textos de Davi também como alguém segundo o seu coração. Então honrou o nome celestial, né, do Pai e o nome de Cristo Jesus. Então esse é o propósito de Deus, nos dar bênçãos temporais que desenvolvem o nosso caráter para a eternidade, a fim de honrar o seu glorioso nome. Toda e qualquer bênção vem das suas mãos, vem das mãos do Senhor. Então, Deus quer que a gente seja grato. A gratidão, então, é um sentimento que o Senhor quer para nós. A gente tem que ser agradecido. A glória de Deus, quando a gente busca que Deus seja glorificado, quando a gente adora, né, canta louvor e adora com os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras, e Deus ele é glorificado através disso, nós buscamos ao mesmo tempo pra gente, então, a maior bênção que a gente pode receber, porque quando Deus é glorificado, todo ser vivo recebe a maior bênção que é possível, né? E tem uma outra coisa que eu quero também trazer, um versículo muito importante. Quando as coisas estiverem muito difíceis na sua vida, seja grato a Deus primeiramente, porque é normal, nós somos seres humanos e a primeira coisa que a gente faz é murmurar e reclamar. Sim. Mas tente, com Deus, na força de Cristo, pedir que Ele te ajude a ser mais agradecido do que reclamar ou pensar em murmurar por aquilo que você às vezes, ou você, né, Tati, às vezes ainda nem pediu, ou falou com ele, Senhor, tá muito difícil, eu preciso disso e daquilo outro. A primeira coisa que a gente tem que ter é um sentimento de intimidade com Deus, né, conversar com Ele e, como a Jaque falou, não murmurar antes. Porque quando, geralmente, o cristão, né, geralmente não, Deus tem essa promessa, quem pede, recebe. Então a gente pede, a gente tem essa relação de intimidade e independente se for uma bênção, se for uma tribulação, ser o tempo todo agradecido. Exatamente. E como você falou, né, Tati, dar louvores, louvar, a gente precisa muito ser agradecidos pelas bênçãos de Deus,
porque Deus tem muitas bênçãos ainda para te conceder. E muitas a gente ainda vai receber. Fora as que a gente já recebeu. Gente, é muito bênção, é muito livramento, que às vezes a gente nem percebe. É muito milagre, pequenos milagres, grandes milagres. Então, só por isso a gente já tem que ser muito agradecido. Então, vamos louvar a Deus com a nossa boca, com as nossas atitudes, com as nossas mãos, com o nosso coração e com o nosso pensamento. O apóstolo Paulo, ainda falando um pouquinho mais dele, eu quero que você também continue acompanhando na sua Bíblia uma leitura muito bacana de 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 7. Ele foi tão agradecido, gente. Ele foi tão... ele não tinha palavras, na verdade. Então, ele expressava da melhor forma possível. E assim está escrito: combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Olha que legal! Amém. A todos tem uma bênção especial. De perseguidor, agora ele é perseguido, mas por um propósito muito grande, pelo nome do Senhor. Isso é uma bênção, ser chamado, escolhido. E aí ele no finalzinho lá da sua vida, da sua trajetória, ele exclama mais um agradecimento. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, tive coisas ruins, mas passou. Mas eu consegui. Consegui, Deus estava comigo, Deus está com você, né? Deus está com a gente. Então, que nós possamos a cada dia sermos muito agradecidos. A gente tem o costume até de conversar, né, Tati? Falar que nós não merecemos nada que provém do trono de Deus. Nós não merecemos, mas Deus, pela misericórdia dele, pelo aquele amor tão grande, né, imensurável, ele ainda assim é misericordioso, nos abençoa diariamente, né? E realmente a gente não merece. Então, sejamos agradecidos para que um dia a gente fale como Paulo: combati o bom combate. E tem uma coisa que a gente estava conversando também, né, Tati, outro dia, que é uma frase de João Batista: que ele cresça e que eu diminua. Sim. Então, quando a gente se diminui, a gente tem muito mais a agradecer pelas bênçãos que ele nos dá. Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, que sejamos sempre agradecidos. Amém. Amém.